seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui nos estúdios do Sinduscom Paraná Oeste, nós trazemos os grandes nomes da indústria da construção civil para falar sobre temas que são relevantes, que vão impactar a tua obra, a tua empresa, os teus negócios. Por isso, nos acompanhe. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube, não deixe de seguir, vai ali, seguir a página, né? Se inscrever aqui na página do YouTube. Se você estiver no Spotify, nos acompanhe. O Spotify é legal porque o cara tá indo para Foz do Iguaçu ali, o cara liga no Spotify ali, vai nos ouvindo por ali, né? E aqui nós estamos nessa segunda temporada do Sinduscast, graças aos nossos patrocinadores, aí ao SESI, do Sistema FIEP, a R Dalmolin e também a Mútua Caixa de Assistência aos Engenheiros. Hoje estou aqui com meu amigo, parceiro de muitos anos de obra, de caminhada, com o Marcelo José Marques. Nós vamos falar sobre gestão de riscos em obras e empreendimentos, né, Marcelo? O Marcelo tem a empresa Marques Engenharia e Gestão Limitada, que é sócio fundador, especialista em segurança do trabalho para construtoras e condomínios há mais de 7 anos, engenheiro de segurança do trabalho com 14 anos de experiência, possui mais de 2.000 vistorias. Porra, 2.000 vistorias, né? É isso aí. 2.000 vistorias e 150 mil metros quadrados de obra em projetos e assessoria do seu portfólio. Como engenheiro, atuou por mais de 12 anos em construtoras, diversas obras públicas e privadas, tais como a construtora JL e também a Vust Casaroto. Tem a formação em MBA em Gestão de Obras pela Faculdade Senai, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UniOeste e também graduado em Engenharia pela UniOeste. Qual que era que tu te formaste lá na UniOeste? Me formei em 2005. Foi o ano que eu entrei, né? Exatamente. Você saiu, eu entrei, é verdade. É isso mesmo. E tem... O Marcelo é engajado nas entidades, né, Marcelo? Tá sempre nas entidades. Tem participação, inclusive, ativa aqui no Sinduscom Paraná Oeste, né? No comitê. Atual vice-coordenador do Sinduscom, então, no CPRT, que é o Comitê de Políticas e Relações do Trabalho. Atual coordenador da gestão da AEAC, né, a entidade aí profissional que já tem mais de 51 anos, já integrou também a diretoria nas diversas funções, foi membro associado do grupo de empresários da equipe Capital do Oeste do BNI, né? Inclusive recebemos agora recentemente acho que foi o Rafael, né? Que Rafael Avancini, isso. A Avancini, do setor de arqueologia, né? Inclusive foi um papo muito bacana. Se você não assistiu, Rafael tratou sobre arqueologia aqui no podcast, foi realmente muito, muito legal. E aí, com diversos cases de sucesso, de segurança do trabalho. Mais recentemente, no Catuaí, né? A obra tão icônica, inclusive nos encontramos diversas vezes lá. Marcelo, enfim, seja muito bem-vindo aqui ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação, né? A gente está praticamente toda semana aqui no Sinduscom, mas hoje com aí uma missão diferente, né? Levar um pouquinho dessa expertise, esse conhecimento, essa experiência que a gente tem aí com quase 20 anos, né? Atuando na área da construção civil, trazer um pouquinho para os nossos seguidores aí, telespectadores, né? Das diversas redes aí, né? Onde o Sinduscom tem atingido. Legal. Fico feliz pelo convite. Marcelo, fala um pouco aí da tua... Eu fiz uma introdução aqui à sua carreira, mas compartilha um pouco desses 20 anos, né, que tu te formaste aí, né? Como é que foi esses 20 anos de carreira já na engenharia e aonde você atua hoje especificamente com segurança do trabalho? Sim. Logo que eu me formei, a minha primeira experiência foi fora aqui da cidade. Então, eu fui contratado por uma empresa de Brasília. Então, fiquei lá por alguns meses e logo retornei a Cascavel e já comecei a trabalhar em construtora. Tive uma rápida passagem também para uma prefeitura aqui da região, atuando ali no setor de planejamento. E em seguida eu já estava trabalhando na minha primeira construtora. Aí o desafio de obras públicas, né? Então, praticamente a gente passou por todas as fases, ali desde documentação técnica, acervo, as participações, né, da abertura dos envelopes. Na época tinha visita técnica. Então a gente desbravou isso aprendendo ali no dia a dia, né? Como que funcionava. Na sequência eu já trabalhei também em construtoras com iniciativa privada, aí para venda mesmo, né? Incorporação de imóveis. E aí, mais recente, eu trabalhei na JL, construtora, que na época era a 13ª do país
então ela já era nacionalmente conhecida, tinha uma estrutura muito forte, né? Mas eu atuei em Foz do Iguaçu na reforma do Hotel das Cataratas, que é justamente aquele hotel que fica lá na frente, né? Dentro do Parque Nacional e tal. Foi uma obra de 3 anos. Ali projetou a JL para atuar também no Copacabana Palace, já que a empresa que fazia o gerenciamento da obra também atuava lá, era a responsável. Então foi uma passagem com bastante conhecimento aí, que a gente aprendeu também dentro de uma estrutura de uma grande empresa, né? Alguns conceitos que a gente leva até hoje. Até hoje, para os nossos clientes, a gente leva conceitos dessa empresa aí, que é uma referência para nós aqui na região, né? E aí, também mais recente, na Vust Casaroto, estive ali por 4 anos, então a gente iniciou algumas atividades já de segurança do trabalho, nessa época eu já estava me formando, então era o parceiro dos engenheiros da construtora e arquitetos para resolver alguns problemas pontuais. Foi uma época que a gente foi muito fiscalizado, então de 10, 15 obras lá, metade delas sofriam visita no Ministério do Trabalho. E como resolver? Então chamava o Marcelo, ele é formado em segurança do trabalho, engenheiro civil, mas tinha a formação, então eu coordenava esse processo. Nós temos que contratar uma assessoria, nós temos que ter alguém para fazer os treinamentos das NRs. Tem alguém que precisa passar nas obras, fazer os relatórios, porque eu tinha as minhas obras, eu não podia atender a todos, né, da melhor forma. Então, eu era o cara que comprava briga para assessoria. Eu pedia para a empresa e justamente a empresa adotou, né, esse critério e mantém até hoje assessoria técnica de segurança do trabalho e os técnicos de obra. É muito fundamental, né, as construtoras e incorporadoras manterem também um técnico no canteiro de obras. Tem que ter alguém que pense nisso, né? Exatamente. Quando chega ali o problema, quem que vai resolver, né? Exatamente. Alguém precisa dar conta, porque a obra é muito dinâmica. Você que também está aí, talvez mais de 10 anos aí atuando em construtoras, obras, 15, né? Quase chegando. Você sabe que a obra é muito dinâmica. De uma semana para outra, tudo pode mudar, né? Em relação ao risco, em relação ao número de trabalhadores, agora com a fase da terceirização. Então, quem que vai lidar com tudo isso? Então, o técnico, o engenheiro de segurança, ele tem esses olhos, né? Em relação a essa gestão de risco que a gente aborda aqui. Que é o tema de hoje, né? E a segurança do trabalho, eu acho que ela tem, assim... Eu vou ver pelo meu lado, assim, mas ela tem hoje em dia, assim, um papel surreal, né? Muito importante. Né? O cara que não olha para isso, ele não está olhando para a gestão de risco, né? Que é o que a gente vai falar, né? E aí depois, não, na minha obra não acontece isso, mas os meus funcionários, eles não são assim, mas são... Cara, não existe isso, né? Em qualquer ambiente que a gente tá, a gente tem risco, né? Isso, as empresas entenderam isso, né? Com o avanço também das normas, que tanto a regularidade fiscal da empresa e a regularidade trabalhista, elas são fundamentais. Então, não adianta você ter uma empresa saudável ali do ponto de vista, eu tenho todas negativas, está tudo ok. Ela pode ser contratada, mas se ela mantém no canteiro trabalhadores que não estão qualificados ou tem alguma pendência, seja trabalhista ou previdenciária, em qualquer momento pode ter um problema para a empresa muito maior. Então, com a reforma até da trabalhista, ficou muito claro que a responsabilidade do empregador, seja construtora, incorporadora ou proprietário da obra, um CPF, ela é direta no que tange a saúde, segurança e higiene. Então, ela não é solidária ou subsidiária como as normas relacionadas ao salário, aos benefícios, as taxas lá, os impostos, né? Essa é subsidiária. Se o teu empreiteiro não der conta e tiver... num segundo momento você pode ser acionado e vai ser acionado. Agora, as questões de saúde, segurança e higiene, elas são diretas. Você responde ao mesmo tempo, inclusive sobre as autuações. Então, isso levantou uma possibilidade das empresas terem que atender ao mesmo tempo, os funcionários próprios e os terceiros. Eles têm que ter a mesma condição. Até porque o fiscal ou os procuradores do trabalho, eles entendem que se você não tiver as mesmas condições do teu funcionário e do prestador de serviço, você está precarizando a situação de trabalho. Ou seja, você está evitando ter gastos ou despesas para aumentar o teu lucro. É exatamente esse termo que eles usam. A empresa está burlando o sistema trabalhista para obter mais lucro e reduzir despesa. Ô Marcelo, legal isso. Eu acho que o nosso setor, assim, ele não é para amadores, né? Não é para amadores. Você pega grandes obras...
você tem diversos aspectos relacionados, seja construtivos, seja trabalhistas, seja judiciais, contratuais. Então, a gente vive num risco potencial. Talvez, Marcelo, isso torne a engenharia tão fascinante. É possível, né? Exatamente. Diferentemente, sei lá, se eu fosse fazer... Vender picolé. Vender picolé, exatamente. Mais fácil, né? Mais fácil. Quais são os meus riscos? O sol, não sei o quê, ser assaltado, né? Agora, as margens são maiores, mas o risco também é maior, né? Isso é uma... Proporcional, né? Ao tamanho do empreendimento, ao investimento, né? Mas quais são esses riscos de fato? Você consegue elencar esses riscos que há nas nossas obras em si? Eu, pela experiência, né, 14 anos atuando em construtoras, diretamente como engenheiro responsável, né, técnico, seja pela empresa ou pelas obras, né, eu elencaria 3 principais grupos de preocupações. Ali é onde tudo pode acontecer. Envolve as etapas e os processos da obra. Então, quando você inicia uma obra, você tem que ter um conhecimento pleno. O que vai acontecer em cada fase? A fase inicial da obra, você sabe muito bem a parte de movimentação de terra, escavação, contenção. É bem complexo. A fase de estrutura, então a obra começou, seja ela um barracão, seja um pré-moldado, seja uma estrutura metálica, seja um edifício de múltiplos pavimentos, você precisa entender todas essas fases da estrutura. Vamos falar assim, geralmente é concreto armado que está envolvido, mas tem outros componentes. Você precisa entender muito bem as etapas de alvenaria e fechamento, as divisórias, instalações. São fases totalmente distintas, né? Mas que ocorrem ao mesmo tempo. Elas podem estar ocorrendo simultaneamente, né? Porque a obra tem vários nuances, né? Pode ser erguida uma torre e do lado tem um prédio comercial anexo a esse prédio. E a fase final de acabamento. Fase final ali. A gente vive hoje uma arquitetura aqui na nossa região, assim, fantástica, né? Em termos de desafios mesmo, recortes arquitetônicos, fachadas, volumes, floreiras, vegetação na fachada dos edifícios, elementos construtivos bastante arrojados, né? Elementos vazados, ACM, glass rock, tudo está nas nossas obras hoje em dia. Então, geralmente, se não for olhado essa obra em etapas, em processos, é onde acontecem os problemas. Se ele não for previsto, dimensionado, vai estourar em algum momento. Seja um acidente, seja um afastamento, seja um prejuízo financeiro para a empresa, que contratou a primeira empresa, não deu certo, ela dispensa e contrata outra que vai ficar mais caro para desmontar e fazer de novo. Se essa empresa está habilitada ou não. Então, a gente tem um problema aqui na região também, que a gente tem empresas capazes de fazer o que elas fazem. Mas será que elas têm condições de assumir 5, 6 obras ao mesmo tempo? Perfeito. Aí ela começa a precarizar. Em algum momento ela subcontrata uma parte do serviço. Então, aí mora o risco também. Então, essa é a primeira grande etapa, entender os processos construtivos e as etapas. Aí eu diria documentação. Documentação também é uma situação bem importante, porque você precisa filtrar seus fornecedores, seja mão de obra própria ou seus fornecedores, né? Se você contrata um mau fornecedor, você vai esperar o quê dele? Se ele tem o menor preço e o menor prazo, e ele não tem toda a documentação. Não tem mágica, né? Exatamente, não tem milagre, né? Então, controlar a documentação, o cadastramento, a habilitação desse teu fornecedor resolve muito problema em obra. E eu vou até adiantar um assunto aqui, que é uma experiência que a gente viveu no Shopping Catuaí, que o ano passado foi entregue, né? Uma obra um sonho de mais de 10, 12 anos aqui na região, que 2, 3 vezes foi paralisado. E em 2022 a gente assumiu toda a gestão, consultoria de segurança do trabalho da obra, que era uma parte da gestão. A gestão era formada lá por 10, 12 engenheiros. Sim, e a gente fez parte desse time, né? E qual foi a experiência após a entrega? O que a gente conseguiu entender? Porque praticamente a gente passou o ano de 2024 sem nenhum acidente grave. Tivemos pequenas situações ali, típicas de obra, né? Mas nada grave. Não tivemos autuação, não tivemos grandes consequências, né, numa obra. E não era uma obra perfeita, era uma obra complexa, com prazo muito apertado e uma necessidade de entrega, né, em função de tudo aquilo que envolvia. Política, pressão. Exatamente. Era uma obra que precisava sair. De uma maneira ou outra tinha que sair. Como que a gente entendeu ali que a gestão dela foi bem sucedida? Primeiro, os engenheiros muito experientes. Então, você
conhece lá os gerentes, né? O Wagner, o Nelson e toda a equipe eram engenheiros com 20, 30 anos de experiência. Então, sabiam o que estavam fazendo, né? Tecnicamente. Outra coisa, a gente conseguiu convencer eles que era necessário fazer esse filtro bem feito dos prestadores de serviço. Porque chegou uma fase da obra em 2024, ali metade do ano, que se iniciou o comitê logista. Ou seja, uma obra dentro da obra. A obra continuava, mas ela tinha uma obra dentro da obra. E como controlar 2.000 pessoas entrando no canteiro de obras? Então, a gente pegou muito pesado, deu sequência naquilo que a gente já fazia com os prestadores de serviço da obra. Documentação. Tem que ter. Checklist. Envia os documentos. Se não tem os documentos principais, né, que a gente elenca ali, 8 ou 10 itens principais, não entra no canteiro. E aí ficava uma semana, 2, até que eles atendessem todos os critérios. Eventualmente, um outro documento acessório, a gente dava um prazo, é natural, né, para a empresa se adequar. E treinamento de integração. Então, além dele ter registro, ter exames, o ASO lá com apto para altura, a questão de os treinamentos, todas as NRs exigidas para a atividade que ele ia exercer, a gente fazia reunião de integração. Então, a gente tinha uma equipe técnica de engenheiros e técnicos de segurança onde eles passavam por lá. Ou seja, as regras eram claras. Aqui a gente atua assim, e você precisa se comportar assim. Tá tudo ok? E ele concordava. E aí a fiscalização, eu diria que foi tranquila. O dia a dia da obra. Estava acordado os termos. Exatamente. Ali, né? Então tinha situações onde a gente apontava lá uma falha no andaime, o cara já descia do andaime, eu já sei o que você precisa. E eu estava na integração, eu já vou providenciar e fique tranquilo que nós vamos resolver. Ou seja, a correção era muito rápida, porque eles sabiam do que a gente estava falando. Então, a gente praticamente com os lojistas, a gente não teve... É um baita case de sucesso, né? Exatamente. Então, eu diria que todo o esforço está concentrado no credenciamento dessa mão de obra e na conferência dos documentos. Então, aí a gente já matou 2 itens, né? Os processos construtivos bem alinhados com a engenharia, com a arquitetura, documentação. E aí, basicamente, a fiscalização. Então, o último trecho dele envolve as assessorias técnicas. Se você tem um responsável lá cuidando do concreto armado, do controle tecnológico, você tem um jurídico forte, seja ele na área de contratos, né? Você precisa ter um contrato bem elaborado, que fique bom para os dois. Você precisa ter um assessor jurídico ali da área trabalhista, né? Que são áreas distintas, mas é ideal que você tenha um contato forte ali da área trabalhista. As assessorias daí de medicina ocupacional, né? Uma clínica muito bem, eu diria... integrada com o processo, né? Sabendo o que cada função faz, os exames complementares, toda essa logística. Agora envolve a questão do E-Social, tem que ter laudo, LTCAT de tudo. Então, complicou, mas quem está legal consegue cumprir, né? Quem está legal, inclusive, tem vantagem competitiva, né? Exatamente. Eu costumo, inclusive, pegar obras com valores melhores quando o cliente fala, cara, ninguém consegue atender a documentação. Você consegue? Eu falo, cara, tem tudo aqui. Eu tenho uma equipe gigante aqui. Isso que você citou, inclusive, da assessoria técnica especializada, me conecta muito à própria empresa mesmo, né? Não só a execução da obra, mas como empresa. Né? Como empresa, tem que ter um jurídico forte. Você tem que ter um cara que faça o controle dos seus processos, né? Que entenda, que tenha a qualidade da execução daquilo que você está fazendo. Tem que ter a medicina do trabalho com seus colaboradores. Tem que ter higiene e segurança. Né? Tem que ter a ergonomia do pessoal. Como é que tá ruído. Então, veja como uma empresa que ela em casa, ela se atenta a isso, em casa, quer dizer, no ambiente de trabalho dela, ela vê isso com bons olhos, aí ela tem a tendência de que nas obras dela, ela também tem essa mesma responsabilidade, essa mesma gestão de risco. E esses fatores, é muito importante que você comentou esse contexto, esses fatores, eles acabam gerando um compromisso do trabalhador. Ele sabe que a outra empresa que ele passou, ou outra que de repente ele recebeu uma proposta, não tem tudo isso. Ela atende às normativas, ela tem uma série de benefícios, é uma empresa que cuida do trabalhador.
Então, ela percebe isso. É factível, né? Que uma empresa que tem tudo isso bem montado, ele tem uma atenção especial com o seu funcionário. Então, a retenção é muito maior. Isso aí, a retenção, a palavra é essa. E aí, por conta disso, por consequência disso, você tem menos doenças e acidentes no trabalho. Ou seja, e menos ações trabalhistas. Ou quase zero, né? Perfeito. Se você não tem problema com a tua mão de obra. Esse ponto é bem legal, assim, Marcelo. Eu gosto disso aí. A gente recebeu recentemente o Rodrigo Fávero, né, da Chimansky Favre, SF. Sim. SF, inclusive, foi nossa patrocinadora do Sinuscast. E o Rodrigo, ele falava assim muito sobre isso, né? Falava, Rodrigo, como é que você... inclusive é um episódio que tá aqui, ele fala de paredes de concreto, né? Sobre essa técnica, né? Que eles empregam nas obras deles. Fala, cara, como é que você convive com essa falta de mão de obra, de falta de retenção? Ele fala, cara, dentro da SF, nós temos uma visão muito grande da qualidade do nosso trabalhador. Então, a gente quer reter esse cara ao máximo. Então, a gente é evento, é isso, é qualidade de trabalho. Porque investe no treinamento. Você quer que ele permaneça e esteja na outra obra, né? Exatamente isso, né? Então eu acho bem legal isso. Isso é um desafio, Marcelo, porque eu falo assim, eu vejo que essa visão igual o Rodrigo trouxe, não é simples, cara. Não é assim, beleza. Imprimir a cultura da empresa nesse cara, né? Vou chegar hoje na Fungel e vou mudar. Cara, é complexo. É complexo. A cultura, ela molda, né, esse trabalhador para trabalhar do jeito que você precisa entregar para o teu cliente, Exato. Né? E você e nós, assim, eu digo nós engenheiros, assim, somos pessoas que estão muito ligadas tecnicamente. Então, a gente, por exemplo, teve muitas disciplinas na faculdade ou na pós-graduação relacionadas às etapas executivas, ao projeto, ao dimensionamento, mas nada que falasse sobre a gestão. Questões técnicas, não de relacionamento. Não de relacionamento. E aí a gente tem essa dificuldade maior. Comunicação. Por isso ainda... Você vê, é uma área que eu não dava muita atenção, essas reuniões de integração. Eu achava que era aquele papinho, mas o óbvio precisa ser dito. Perfeito. E quando você coloca as regras bem claras do teu engenheiro civil, teu técnico de segurança, teu engenheiro de segurança ali com essa mão de obra que vai iniciar no canteiro naquela semana, fica tudo mais claro. Ou seja, é olho no olho, você vai dizer exatamente o que você precisa, o que você espera dele. E se tem alguma dúvida, ou seja, dali você sai resolvido. Então, ao momento que você entrega as regras bem claras, é mais fácil cobrar, porque todo mundo concordou, né, antes de iniciar. Legal. Ô Marcelo, pensando assim em erros de etapas de obra, quais seriam os erros que você percebe assim que engenheiros, construtores, enfim, cometem nas obras? É bem comum o engenheiro civil, ele tem muitas atividades, eu passei por isso na obra, né? Ele precisa controlar ali as equipes que estão lá junto com o mestre de obra, os projetos, as revisões, os complementares, cronograma da obra, o planejamento. Então ele fica entre escritório e obra, né? Entre a cruz e a espada para poder atender toda essa dinâmica. E ele não tem tempo, ele não tem conhecimento, ele não tem experiência suficiente para entender das normas de trabalho, as NRs. Então, ele precisa de alguém assessorando ele. Nem que ele queira, ele não tem tempo para fazer tudo isso em 8, 10 horas por dia. Então, geralmente, ele falha em alguns elementos ali de gestão, né, de risco, que seriam interessantes. Outro ponto que a gente geralmente pergunta quando o cliente ou a construtora, a incorporadora foi notificada: como que é teu relacionamento com o fiscal do Ministério do Trabalho ou o Sindicato dos Trabalhadores? Porque geralmente é uma dessas duas que entra. O cara já fala, eu quero que esses caras... Não, eu briguei com esses caras aqui, escorracei eles, nem entraram na obra. Olha, não é bem assim. Não é bem assim. Porque o sindicato ele faz a primeira abordagem, ele não multa, não autua, mas se ele não for atendido nos critérios que ele exige, fatalmente ele pode denunciar e vai denunciar para o Ministério do Trabalho quando as situações são críticas, né? Então esse relacionamento precisa ser muito bem construído, né? De respeito, realmente vocês pediram, nós vamos atender, isso a gente concorda, isso a gente não concorda, eu preciso de um prazo adicional, por que não? Qualquer solicitação você pode, se você não consegue atender naquela semana, você pede um prazo adicional. Evidente. Então o engenheiro não pode ser prepotente, achar, não, é do nosso jeito que funciona. Não, peraí, nós estamos atendendo uma norma, independente de quem está solicitando, precisa ser cumprida. Então, acho que esses dois pontos já ajudam a mapear.
Outra coisa que geralmente o engenheiro civil ele atropela um pouco, a construtora, é natural, a obra é muito dinâmica. São principalmente as proteções da obra, as proteções coletivas ou as proteções contra a queda, Sim. a organização da obra, Sim. as vias de circulação. Então, tem um momento da obra que às vezes se ele não dá a devida atenção e o mestre de obra não compra essa briga, isso vira um problema na obra. Então, claramente você sabe quando uma obra está organizada e não está. Se ela geralmente não está organizada, ela não tem as medidas de proteção. Então, ela é uma consequência. Um trabalhador muito bem qualificado, que atende o prazo, geralmente ele cumpre as normas trabalhistas, de segurança. Acho que a qualidade do canteiro ali, ela mostra muito o padrão da construtora, né? Isso. Mostra muito isso, de forma muito clara. Isso. A gente chega em obras que às vezes você fala, cara, olha isso aqui... melhor que a minha casa, né? Limpa e tal. E em outras vezes chega na obra, você fala, cara, que porquice é isso aqui, né? Isso. Pelo amor de Deus. E envolve a questão de desperdício, envolve a mão de obra dela, percebe que o material não tem um cuidado. Então, por que ela vai cuidar da obra se a própria empresa não dá conta disso? E acaba cometendo muita irregularidade na obra, né? Isso, a ideia atropela. Então, sempre a desculpa, geralmente, da obra, não deu tempo de fazer. Perfeito. Eu preciso concretar. Tudo bem, você vai concretar, mas vamos fazer as proteções exigidas. E há muita confusão ali, por exemplo, vamos pensar, o guarda-corpo lá, padrão, seja ele em madeira, cabo de aço, seja metálico, né, dependendo do que a empresa adotou, e as linhas de vida, ou seja, o sistema de proteção coletiva contra a queda, seja na estrutura, seja de periferia. O pessoal acaba confundindo, achando que se tem um não precisa do outro. Eles são complementares. Mas daí falta uma assessoria. Exatamente, né? falta orientação. Os dois são complementares. Um não elimina a exigência do outro, até porque são normas diferentes que se complementam. Ô Marcelo, você falou uma coisa que eu lembrei aqui agora. Esse negócio já não deu tempo, né? E de atrás eu estava discutindo assim com um cliente meu lá que não tinha banheiro na obra. Não tinha banheiro, né? E o meu contrato tinha lá, cara, é o mínimo, né? Eu não preciso nem falar isso pra você, né? E aí ele falou assim, não, mas não deu tempo, você me acelerou pra não sei o que começar. Eu falei, cara, mas isso aí é o item mais básico que existe, entendeu? E essa desculpa do não deu tempo eu ouço com recorrência, assim, né? Algumas obras não tem até... para o pessoal comer, por exemplo. Isso. Não deu tempo. Não, mas a obra está iniciando ainda. Isso. A gente vai fazer. Opa, peraí, se você colocou o tapume e começou a locar a obra, já teria que ter. Nem que seja provisório. Claro. Você vai fazer ele anexo à obra, ou no terreno do lado, ou num trecho, e logo que a obra tiver condições, você vai transferir ele para dentro da obra, né? Com mais conforto e tal. Mas a obra já iniciou, então não tem. A questão de condições ali da área de vivência é obrigatória, tem que ter na primeira semana de obra, tem que ter, tudo pronto. Se esse cara é fiscalizado pelo Ministério Público, como é que é a desculpa dele? Aí ele se lascou, né? Não, geralmente o Ministério do Trabalho já gera autuação. Então já é de cara. Né? Porque é uma condição mínima do trabalhador, né? É isso aí. Inclusive, isso aí é uma coisa que eu comentei nesse dia. Falei assim, olha só, é claro que eu preciso que você dê condições ao meu trabalhador que está lá, mas eu estou te alertando, por quê? Porque numa fiscalização, o Ministério já vai vir com auto de infração, não vai falar assim, não, tudo bem, eu te entendo, tá tudo bem. Tem 15 trabalhando aqui, mas eu te entendo, tá no começo, não precisa de banheiro realmente. É diferente, faltou uma lixeira, vocês têm lá 2 módulos para chuveiro, só tem um instalado, ali você pode negociar um prazo, no andamento da obra. Agora, não ter aquele ambiente disponível de refeitório. Os principais autos de infração que o Ministério Público tem gerado em obra? Sim. E que é nesse começo ou não? Independe a fase, mas tem alguns clássicos. Tem, assim, 6 ou 10 que geralmente as empresas têm mais dificuldade de atender. Algumas com mais experiência não cometem mais os mesmos erros, mas em algum momento ela já passou por isso. Então vamos pensar o campeão, andaime metálico, tubular. Famoso andaime apoiado, né? Esse é campeão. Sem tá amarrado ali. Ou ele não tá ancorado, ele não tem a forração completa do piso, não tem o guarda-corpo, porque é exigido toda a proteção de periferia, exceto na face onde você tá trabalhando. Mas rapidinho, Marcelo, eu vou levantar aqui, só vou arrumar. A escada, assim, é raro
o empreendedor que loca, né, a escada incorporada à estrutura do andaime. Então o cara desce, sobe pela torre, vai agarrando, sem estar conectado. Sim. O cara pula uma janela. Então eles fazem loucuras. Então o andaime é campeão. Aí outros, assim, que é bem comum. Falta de chuveiro. Porque, mas o cara não toma banho na obra. Não, se não tiver chuveiro, nunca ninguém vai tomar banho mesmo, né? Claro. Realmente, a norma 1 para cada 10 funcionários de obra é bem rigorosa. Isso é uma briga de anos, né? Que a gente tenta derrubar isso, mas é difícil convencer o governo a derrubar. Mas precisa manter os chuveiros na obra. Os boxes lá, na obra eu tenho 20, coloca 2. A obra vai ter 50, deixa os boxes disponíveis. Quanto custa uma ducha elétrica aí? R$40? Então não é esse o problema da empresa, não é pelo valor, é mais ter a estrutura necessária e você vai incrementando com o número de funcionários que vai entrando na obra. Aí falta de registro. Por incrível que pareça, a gente tem empresas ainda que mantêm funcionários sem registro na obra. É fato, obras residenciais, obras em condomínios, ou o prestador de serviço contratado, ele trouxe naquele dia mais um para fazer uma escavação de uma valeta, ou fazer uma abertura de rasgo de alvenaria. E o cara acha que não é responsabilidade dele, porque ele contratou o cara para Isso, né? Se ele não fiscalizou, esse cara ingressou no canteiro sem o registro, sem o exame, sem treinamento, sem seguro, está irregular. O MEI também é campeão de autuação. Mas pode contratar o MEI? Eu diria pode, mas tem que ter muito critério. Na maioria das alternativas a gente fala não contrate. Contrata uma empresa regular que tenha os seus funcionários registrados lá. Mas um evento, vamos dizer, específico, aquele cara vai para montar uma boia elétrica dentro do teu boiler. E o teu prestador de serviço não pode montar aquela semana. Você contrata o MEI, cara, tira uma nota fiscal, em 1 hora ele vai lá, monta a boia e vai embora. Ele é um prestador de serviço, ele não é funcionário. Que está com regularidade na obra. Exatamente. Agora o cara fica 2 semanas na obra, fazendo serviço diversos. Das 7h30 às 5h30 da tarde. Quem passa a ordem para ele é o mestre de obras. E ele traz mais 1 ou 2 ainda. Claro que é irregular. É visto que vai dar problema isso. Sim. Então é muito comum ainda o MEI também irregular. Aí tem outras, esses problemas de refeitório, problema do armário, o cara não tem o armário lá no vestiário, ele tem quantidade menor do que o número de funcionários. Então alguns problemas pontuais. Outro que eu acho bem importante é verificar com os funcionários próprios e os terceiros se o atestado de saúde está consignado todos os exames complementares. Ou seja, não adianta fazer só o exame clínico. Esse cara está em altura, fazendo uma impermeabilização lá de uma laje, uma marquise, e ele não está apto para o trabalho em altura. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Sim. Então, cada função, cada atividade, cada empresa... Você precisa observar, fiscalizar se aquele prestador, dentro daquela função, tem os exames complementares, se ele está apto, principalmente para a altura, que é um risco muito frequente em obra, né? Por isso tem que estar monitorando e controlando esses riscos aí o tempo todo, né? Isso. E existem formas de a gente fazer isso, né? Claro, é um trabalho sempre conjunto. Então, a construtora, junto com o seu departamento pessoal, RH ali, junto com o contador, junto com a clínica de saúde, Sim. o técnico de segurança no canteiro e assessoria de segurança. Então, é um eixo que você fecha. Esses 5 componentes, se não tiverem bem aliados, vai ter algum problema. Vai estourar de algum lado. Isso. O que o prestador de serviço costuma fazer, os mais espertinhos também? Você contratou lá um serviço de pintura. Ele mandou documento de 5 pintores. E, de repente, na obra tem 8. Sim. E esses 3 a mais? Quem são? Da onde vieram, né? O que comem. Será que eles têm documento? Será que eles têm treinamento? Será que eles têm todo o filtro que os outros tiveram? Então, você tem que analisar esse cara. Se sofre acidente, aí, meu amigo, aí... Isso. Né? Exatamente. É a lei de Murphy, né? Acaba acontecendo. Ô, Marcelo, deixa eu te pedir um pouco mais voltado à profissão do engenheiro de segurança, que inclusive é uma área muito bacana, né? É uma área que tem tido aí uma crescente de profissionais em função do aumento da demanda, né? Talvez a oferta ainda não acompanhe a demanda, né? Porque tem uma demanda realmente muito alta. Mas como é que atua esse profissional? Que problemas ele resolve? Eu diria que são hoje 2 profissionais. Tem o profissional da higiene ocupacional, que é aquele que está mais ligado à avaliação, gerenciamento dos riscos. Ele está muito ligado à clínica de saúde. Tá. Então, esse cara que faz vamos dizer assim, a gestão de risco da empresa.
Ele está olhando só as funções, ele ainda não entrou na obra. E o engenheiro, que é o meu caso, que eu me especializei em atendimento de gestão no canteiro. Que vai entender as fases da obra. Exatamente, os processos, ele tem uma reunião muito frequente, encontros muito frequentes com o engenheiro da obra, com a engenharia mesmo da construtora, e ele vai entender o processo do canteiro. Então, nessa fase, o que esse profissional faz? Ele elabora programas, os programas de risco, o PGR, né, o antigo PCMAT, que é obrigatório. Antigamente era só acima de 20 funcionários, agora a obra com um funcionário já exige. Tem que ter. Então, ele tem que elaborar esse plano, que na verdade é um planejamento de segurança. E dentro desse programa, tem vários projetos anexos. Então, é uma empresa de engenharia que precisa elaborar as proteções temporárias da obra. Então, num edifício hoje, a gente chega a elaborar mais de 10 projetos. Para cada fase distinta da obra precisa um projeto para a parte elétrica, a parte de proteção periferia, mas na estrutura, no levantamento de alvenaria ou no acabamento, são áreas distintas, um projeto para cada área. Guarda-corpo, tem cliente que já elabora 3 tipos de guarda-corpo para a obra. O convencional de madeira, o cabo de aço com a tela e rodapé e outro metálico. Então ele dá dinamismo, né? Porque ele não consegue executar. Por exemplo, o caso do Shopping Catuaí. Quase 3 mil metros de periferia. A obra avançando a montagem, assim, 2, 3 turnos. Como que vai ter gente para fazer guarda-corpo de madeira? Impossível. Então lá a gente elaborou o projeto de guarda-corpo de cabo de aço, que é muito mais rápido e ele permite, conforme o avanço da estrutura, você ir montando ele na periferia. Então, é bem dinâmico, prático e é seguro, dentro da norma. E é um item que é uma inovação, assim, nesse processo, né? Isso. Como é que a gente está em termos de tecnologia e inovação nessa área, Marcelo? A gente tem, além desses componentes, né, que a gente consegue versatilizar ou propor inovações tecnológicas, a própria norma NR18 permite que a empresa crie, né, projete, planeje a sua proteção, o seu gerenciamento de risco próprio, desde que tenha um responsável, um projeto. Então, isso trouxe um dinamismo bem grande. Legal. A gente vive nessa fase de agora não usar os famosos bandejões, né? Plataforma primária e secundária, aquela tela fachadeira que é um problema, rasga, porque ela... A gente tem visto, eu tenho visto bastante coisa diferente já nessa... Isso. E esse é um sistema, ele não é tão eficaz, porque o funcionário já caiu. Então, já teve o problema. Ele só minimiza o impacto. Em vez de cair 20 metros, ele vai cair 10. Mas ele já caiu, ele já se machucou. Já ficou afastado. Já os sistemas de periferia que são grampeados, por exemplo, na estrutura, piso a piso... O cara não chega a cair. O cara não cai. Ele fica preso naquele bolsão, naquela rede de segurança. Então, são sistemas mais modernos. Isso é gestão de risco, né? Exatamente. E é um investimento, tem que tomar essa decisão com antecedência. Depois que a obra... Dá para fazer? Dá, mas é mais complicado porque você tem que analisar os elementos. Sim, e depois que dá o acidente mesmo, Marcelo, vamos lá, o cara tentou prevenir, tentou fazer gestão, mas deu lá o acidente, deu lá um caso, o cara caiu, queimou uma perna, ou em casos mais graves até, né, a gente teve mortes óbito, aí, né? Óbito, Isso. né? Como é que a empresa pode se prevenir? Como é que funciona essa parte, essa etapa, né? A principal ali medida que ela deve fazer é entender por que ocorreu o acidente, onde ela falhou, né? Foi uma falha do funcionário, foi uma falha da empresa, foi uma falha dos dois. Você precisa monitorar isso melhor, fiscalizar. A gente chama essa fiscalização interna uma auditoria. Basicamente, ela entrega para a empresa onde ela precisa ter a melhoria contínua, né? É um sistema de gestão, só que ele está focado do trabalhador na empresa ali nos riscos também financeiros, né? Envolve também risco financeiro. E aí ela precisa voltar a implementar processos bem definidos. Desde do contrato, perfeito, do filtro do fornecedor, se todo mundo tem treinamento. As etapas que a gente falou no começo do episódio aí. No meio do caminho, um funcionário que não subia em altura, agora ele está atuando em altura. Claro. É o dinamismo que você falou, né? Exatamente. Então, ele consegue fazer isso. Aí, voltando um pouco para a inovação, a gente tem utilizado o uso de drones também em obra para fiscalizar o canteiro. Porque como é que você vai... monitorar 3 mil metros de periferia na obra. Andando pela obra, demoraria 2 horas. Fazer relatório, tirar foto e tal. Então, por exemplo, no Shopping Catuaí, a gente usou 3, 4 vezes o uso de drones para monitorar a fachada. Em 20 minutos, a gente faz o sobrevoo e analisa em tempo real
Analisa as imagens em tempo real e já vê onde tem os pontos de melhoria. Aqui o pré-moldado avançou 2 vãos de 10 metros e o guarda-corpo não chegou ainda. Então, nessa semana, a gente precisa avançar mais um vão. Olha só. Então, é em momento real. Dá para fazer isso no canteiro? Dá, mas depende daí de mais pessoas envolvidas e um prazo maior. Então, essas questões. Outra área que tem me chamado muita atenção, a gente tem já conversado com alguns parceiros, o uso de câmeras com inteligência artificial. Então, isso já é bem comum em São Paulo, já está chegando na nossa região. As câmeras que você faz o monitoramento patrimonial da tua obra, seja na entrada da obra, ali no almoxarifado, em pontos estratégicos, você pode automatizar ela para uso na segurança do trabalho também. Para perceber eventuais falhas ali. Você posiciona uma câmera na tua fachada e determina a área de risco de queda. Se aquele funcionário aparecer na fachada sem o cinto de segurança, ela notifica. Ela envia uma foto do engenheiro da obra, para o proprietário e para o engenheiro de segurança. Em tempo real, você já viu que o cara está sem cinto de segurança. Maravilhoso. Então, isso é totalmente... Hoje, é bem utilizado na área industrial. Isso é inovação, né? Inovação, Que legal. E não é tão complicado de implementar. Com certeza. Vai evoluir muito ainda. Ô, Marcelo... Mas vamos chegando ao fim do nosso episódio, estamos quase 1 hora falando aí, né? O tempo passa rápido. É isso aí. Quero te agradecer, acho que essa é uma área fascinante, principalmente para quem atua nela, né? E o Sinduscom Paranaoeste, ele dá uma atenção especial, assim, a isso, tanto é que o seu comitê, né, o CPRT, ele é um dos comitês mais ativos aqui dentro do sindicato, sem dúvida nenhuma, né? É o que mais tem ações, né? Recentemente foi instalado as reuniões com os técnicos de segurança, né? A gente tem bastante, um público diferenciado no nosso comitê. Né? Do mesmo momento que a gente tem eventos mais voltados ali para o diretor da empresa, para o engenheiro, a gente tem o mais voltado para os técnicos, engenheiros de segurança, mestre de obras, então a gente tem que trabalhar os dois públicos. Com linguagens diferentes ali para atender. Então, eu acredito sempre que a gente tem que estar sempre evoluindo nisso. E legal você falar de inovação, de tecnologia, porque a gente tem que estar sempre um passo à frente aí, né? Isso. Marcelo, quero que você deixe suas palavras finais aí neste episódio, de fé e esperança para quem está nos ouvindo, e como é que as pessoas fazem para te encontrar no meio profissional. Bom, eu sou já há muitos anos atuando aqui no Sinduscom, há mais de 5 anos como vice-coordenador do comitê, né, do CPRT. Então, quem é aqui convive no Sinduscom vai me encontrar aqui provavelmente nas reuniões, seja durante a semana ou na reunião de associados. Mas deixo aqui meu contato também, a empresa Marques Engenharia e Gestão. Nosso Instagram lá, Marcelo Marques, _Eng, também dá para fazer contato por ali. E deixo também o telefone, depois quem entrar em contato com o Sinduscom pode ter mais informações, né? E qual que é o recado que eu deixo aqui para os empreendedores, né? Incorporadoras, construtores, engenheiros que estão na área, né? Realizem, né, essas reuniões estratégicas e sempre leve esse assunto, né, das etapas construtivas, da gestão, os riscos, esteja muito bem amparado, né, com o teu setor jurídico, contabilidade, a clínica, o engenheiro de segurança, o teu técnico. Traga esse pessoal para as reuniões também. Era muito comum nos principais clientes que a gente tem, obras de maior impacto, todos esses participantes estão na mesma reunião. Claro que tem momentos que tem reunião exclusiva lá de compatibilização, tem momento que vai ter reunião da segurança, tem momento que vai ter reunião lá do ar-condicionado, da fundação, mas na reunião geral esses caras têm que estar presentes. O teu técnico de segurança não souber o que vai acontecer na obra daqui uma semana, como é que ele vai atuar? Então é basicamente isso, é a antecipação que gera ações práticas e bem realizadas. Então esse é o recado que a gente deixa aqui para esse pessoal nosso aqui de construtora, incorporadora. Né? Muito bom, Marcelo. Show de bola, cara. Prazer ter você aqui no nosso episódio. Espero que a gente possa fazer outros episódios sobre esses diversos temas. Obrigado a você que nos assistiu em mais um episódio. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, ao SESI, a R. Dalmolin e também a Mútua, a Caixa de Assistência. Inclusive, a Mútua agora representada com o nosso Ronald Drabic, né? Exatamente. Nosso grande parceiro. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube, do Spotify, para que você possa nos assistir sempre nos nossos episódios. Valeu! Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você e até a próxima.